Oi, gente, eu sou Beatriz Silva, psicanalista. Tô aqui com. Eu sou a Adriana, a gente está aqui na casa de Marta e Freud, direto de Ribeirão Pires. Eu Uhum, sou membro da casa e também responsável e criadora desse espaço aqui que a gente pretende apresentar hoje para vocês. é isso. Bom, a gente decidiu fazer um café de inauguração aqui na nossa casa de Marta e Freud de Ribeirão. Isso porque é um espaço que a gente tem aqui agora para transitar, transmitir, receber pacientes, analistas, interessados, curiosos pelo tema, inaugurando todas as nossas funções e vontades que temos com relação à casa. Então, desde atendimento clínico, cursos, supervisão, aulas, e a gente está aqui para falar um pouco da casa, de como isso nasceu, como a gente criou e se tornou concreto agora com a Casa de Ribeirão, mas também para fazer uma leitura de um texto que conversa com todos esses nossos sonhos, vontades que a gente está aqui agora direto da casa. Mas bom, então, gente, como eu ia dizendo, eu sou psicanalista, também psicóloga, e fui eu que idealizei essa vontade. E quando coloquei para fora, minha surpresa foi de que encontrei pessoas como a Adriana e outros membros da casa que vocês acompanham aí também, que tinham essa vontade e me ajudaram a construir, fazem parte disso comigo. E de onde surgiu a ideia da casa e por que a casa de Marta e Freud? A gente, para além de atender e gostar desse mundo, eu acho que a gente é tão apaixonada, né, pela psicanálise que a gente tem a vontade de transmitir coisas. Só ler e ficar pra gente, o atendimento, pelo menos pra mim, me soou não suficiente. E em um dado momento eu quis trabalhar a transmissão, trabalhar que isso saísse porta fora, que a gente tivesse um espaço em que a psicanálise transitasse. Seja como a gente estava dizendo, recebendo pessoas, instruindo pessoas. E a ideia da casa foi para que a gente gerasse nesse ambiente, de fato, um acolhimento inicial. Como é uma casa mesmo, né? Um lar em que a gente instrui pessoas, a gente constrói novas relações, a gente acompanha os primeiros passos. Então, é um lugar em que a gente vai circular temas que para a psicanálise nunca é só básico, né? Mas a gente vai desde o inicial ali, os conceitos fundamentais, para que a gente vá podendo fortalecer e abrir espaço para a psicanálise. Então, a ideia da casa é para que a gente possa iniciar um processo de transmissão, de acolhida, mas que depois os analistas, os pacientes possam caminhar, andar, sair daqui para formar o seu próprio lar, né? Formar a sua própria construção. Então, a gente também colocou o nome de Casa de Marta e Freud. Marta é a esposa, né, do Freud, que o escutou, que foi a testemunha ali da criação da psicanálise, em inúmeras cartas que são muito interessantes e foi uma inspiração nossa para que a gente pudesse entender esse conceito. Ela estava ali sempre presente, escutando ele quase assim nascer como um psicanalista, né? Porque ele era um médico e foi entendendo a potência que poderia ser um estudo do inconsciente. Ele troca muito com ela, ele fala muito e ela escuta muito. Então, esse é a intenção que percorre a gente com a casa. E aí, agora eu queria escutar um pouco a Adriana, que é minha parceira aqui, responsável pela unidade de Ribeirão, que foi nossa primeira casa física, e a ideia é que a gente possa entender um pouco como está funcionando esse espaço na prática. Aqui é a realização, né, desse grande sonho, dessa grande ideia que você teve. Acho que é a primeira concretização que a gente começa, o primeiro passo, né? E aqui te ouvindo, Bia, me parece assim, quando você traz, né, o papel da Marta ali pro Freud, tal como Fliess, né, que a gente entende que Fliess foi o analista, né, porque, claro, se Freud inventou a psicanálise, se ele criou a psicanálise, ele não podia ter um analista, né? Ele Parece quebra que... a primeira regra dele, de que sempre um analista precisa ser analisado. Ele não... Exatamente. Mas como a Marta é o suporte dele, né?
E a gente pensa nessa casa de Marta e Freud para ser o suporte para outros profissionais e também um lugar de acolhida para os pacientes, para aqueles que querem essa escuta, né? Que vêm buscar um lugar para poder se transformar, né? Porque a gente sabe que a psicanálise, ela não promete nada, ela está muito além daquilo que a gente pensa que vai buscar, né? A gente busca algo, mas a gente sai com algo diferente, né? Porque é uma transformação interna. Mas enfim, tudo isso que você está trazendo agora, né, Bia? Casa muito com esse texto do Freud que a gente pensou em falar hoje, né? Que os pacientes ou os profissionais passam por aqui e vão buscar o seu próprio caminho, né? Então a gente pensou no texto do Freud, que é Romance Familiar, o Romance Familiar do Neurótico, né? Onde Freud fala, esse texto, desculpe, é de 1908 e ele publica em 1909. E ele fala, né? Ele inicia esse texto falando da importância, igualmente a dor que existe da criança, né? Do indivíduo poder se afastar dessa autoridade dos pais, né? Porque ao mesmo tempo que ela é necessária, ela é muito dolorosa. Porque nesse primeiro momento da criança, os pais é tudo para eles, né? Os pais é um modelo, é o pai idealizado, a mãe idealizada. São aquelas pessoas que dão suporte, que dão amparo, né? que não tem falta, exatamente. Nada falha, nada pode faltar, o olhar é pro filho, né, criança. Né? Então, eles vão ali se identificando com esses pais, né? Até que em algum momento eles começam esse laço social vai aumentando, porque eles saem um pouco desse meio familiar e começam a ir para o mundo. E aí eles começam a comparar esses pais com os pais dos amiguinhos, começam a perceber a falta. Né? Mas meu pai não faz isso. O pai do outro permite, o pai do outro tem isso, meu pai não tem. Ou o outro não tem pai, né? Eu tenho. Também tem. Exatamente. As configurações familiares hoje permitem uma amplitude maior ainda, né? Exatamente. Disso que antes era uma família nuclear mais tradicional, antiga. Agora eu acho que abre-se mais ainda esse caminho, né? Para poder se comparar e comparar os pais. Exatamente. E aí eles têm esse primeiro momento, né? Que eles conseguem ir para o mundo. E aí depois a criança começa a passar também pelas frustrações. E aí quando começam as frustrações, a coisa só piora. Porque aí, mais embaixo. Porque aí eles se sentem rejeitados, né? Eles acham que os pais não estão dando o quanto de amor eles merecem. Ou então pode chegar um novo irmãozinho e aí o ciúme explode. Né? Eles sentem inveja, ciúme. E ali, nesse ambiente, é que começa a dar sinais de quem vai ser essa criança no futuro, né? De como ela vai lidar com as emoções dela, com os sentimentos dela. Né? E aí que a gente atua muito, né? Porque aqui na casa, até então, a gente trabalha com adultos, né? Então, de maioridade para cima. Nós não atendemos crianças e não temos um trabalho infantil ainda, né? Não sabemos como será, mas a gente ainda tem uma clínica e um estudo bastante voltado para a clínica adulta, muito embora, como vocês estão vendo agora, a gente está falando de criança o tempo inteiro, porque a vida, né, como Caligares coloca, a vida adulta é muito mais regida pela infância do que a gente imagina que seja. Então, quando a Adriana vai colocando isso, essa criança marcada por esses devaneios, por essa fantasia de que ele criou, de quem é o pai e a mãe dele, né? E aí entendam que a gente também está colocando o pai e mãe como representantes ali da função, do papel, mas a função pode ser executada por qualquer pessoa, né? Então a gente pode falar de um avô, de uma avó, de um casal homoafetivo, enfim, essa não é um contorno assim tão estrito quanto a palavra. Então, só para deixar isso claro. Mas quando
essa criança com todas essas fantasias, esse devaneio, essas frustrações, vai crescendo e vai chegando ao consultório, é esse adulto que a gente recebe. É esse adulto que tem uma imagem que ainda é difícil de se livrar desses Sim. pais, daquilo que ele queria que eles fossem, daquilo que ele queria ser para esses pais. Então, é tanto caminho que vai percorrendo esse sofrimento, essa angústia, e que está muito fixada nessa primeira imagem, né? Nessa De que primeira esse texto imagem. que coloca. Porque isso ele vai trazendo até um primeiro momento, né? Porque também tem a fase dos mitos, né? Que eles vão criando mitos, e é bem curioso que Freud traz alguns mitos, claro, da época dele, né? De que, será que eu sou um filho adotado porque a criança foi frustrada? Nossa, meu pai não me ama, será que eu sou uma criança adotada? Será que eu não vim da barriga da minha mãe? Não é à toa que é a brincadeira mais colocada entre os irmãos, Exatamente. né? Você foi encontrado na lata do lixo. Muito, muito. Né? Você foi adotado, você foi encontrado na lata do lixo. Então, isso parece que é uma bobagem, uma brincadeira, são os mitos, mas o quanto isso perturba uma criança, né? Fica na fantasia. Fica na fantasia, né? E o quanto isso tem algumas coisas que ficam lá no fundo, né? Do tipo, será que esse encontrado na lata do lixo, se a gente for pensar dentro da clínica, né? A gente vai buscar muita coisa ali. Que lugar é esse, a lata do lixo? Né? Como é que fica isso depois, quando passa essa fase que aquilo foi recalcado, né? De ficar, foi encontrado na lata do lixo. Foi essa brincadeira da minha infância, esse mito. Sim, e às vezes tem alguns recortes também do pai ou da mãe, de alguém que diz, né? Algum adulto que diz para essa criança algo que faz ele conectar com essa história. A coisa vai só se reforçando e aí essas conexões vão criando esse significante mesmo, né? De, me encontrou então na lata do lixo, logo eu não valho nada, logo, né? Então são conexões que vão sendo estabelecidas, que chegam e fazem de maneira inconsciente uma estrutura muito lógica dentro dele, que a gente olha de fora e a gente fala, mas não faz sentido, você não foi encontrado na lata do lixo. Não, mas você vale alguma coisa, mas não adianta. Tá tudo tão amarrado por dentro que não é um argumento consciente, claro, óbvio, que vai convencer Exatamente. o neurótico, o sujeito, o paciente que chega à clínica de que é o contrário. Sim, precisa ter uma elaboração, né, dentro da clínica, por isso está muito profundo e só com um trabalho de elaboração. E tem uma parte interessante aqui, eu tô aqui com a versão da Companhia das Letras, esse é o volume 8, o Delírio e os Sonhos na Gradiva, Análise da Fobia de um Garoto de 5 anos e outros textos. Então, o Romance Familiar, que é o que a gente está lendo aqui, é um texto bem curtinho, e eu vou ler uma citação aqui do Freud, da página 424. É o fim do texto, em que ele diz que essa superestimação infantil dos pais é conservada nos sonhos do adulto normal. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. Porque, na verdade, essa superestimação, a gente passa para a fase adulta, né, e tem a nossa vida normal, mas a criança está lá dentro de nós. E quando os sonhos vão acontecendo na idade adulta, a gente está sempre voltado lá para a criança, a casa que a gente morou na infância, aquilo que marcou a nossa infância de alguma forma, né? A gente vê os nossos pais mais jovens, é algo que fica ali marcado, né? No sonho. Então, de alguma forma, a gente volta para aquele lugar. E volta, né? É como se a gente não conseguisse deixar, né? Cresce, vai pro mundo, mas aquilo tá sempre ali dentro, pulsando, latente, né? Que a gente diz. E ler do engano, parecia que isso acaba nos pais. Né? O que me faz pensar esse final do texto é isso. De que quando o paciente chega, ele pode até não falar muito de pai e mãe, ou não, meu problema é com a minha vizinha, com o cachorro, com o marido, com a namorada. Ele vai localizando essa dor em várias outras pessoas. E parece, né, quando a gente diz assim, aquela frase famosa de que, não sei nem se Freud diz isso em algum texto, mas ele nunca diz que a culpa é sempre da mãe. Mas
Eu imagino que é daí que sai, né, essa crença de que a psicanálise acha que tudo é culpa da mãe. Não é bem por aí, não é isso que significa. Significa só que, de fato, isso está representando alguma coisa. Então, quando a gente vai entendendo que tem fantasias, dores, porque a gente idealiza as pessoas que a gente convive agora, é que isso já aconteceu em algum outro momento da vida. Ou uma falha tão grande que você queria que na vida adulta isso não se repetisse, ou algo que foi tão bom e que você fica procurando outra e outra vez nesse par, nesse filho, né, Isso no que você chefe. fica procurando outra e outra vez pode vir no sonho, Aham. porque o sonho tem realização de desejo, né? Uhum. Então, quando você volta para aquele lugar, seja o lugar da infância, onde você tinha aqueles pais idealizados, aquele momento das brincadeiras, dos mitos, né? Uhum. Você está realizando desejo, está indo para um lugar onde era bom. Ainda que tivessem coisas que eram até dolorosas, né? Uhum. Mas, de alguma forma, se você está repetindo aquilo, você está tendo uma satisfação. E essa é a dor quando a gente fala de um tratamento pela psicanálise, porque é muito mais sobre aprender a perder do que aprender a ganhar. Porque quando o paciente chega, ele vai querendo transformações na vida. Mas para ele mudar, ele vai ter que se desapegar de tudo isso que a gente está falando. É dessa história da idealização, é dessa história que não se mexe. De, não, mas eu não posso falar mal da minha mãe, mas eu não posso falar do meu pai, mas eu não posso. E a gente vai ter que revirar isso, a gente vai ter que tocar nisso. Essa coisa não pode ser assim tão intocada. Então, é dolorido porque ele vai aprendendo que não vai dar para deixar tudo tão estático como ele deixa na história e ter uma grande transformação na vida. É perceber que a vida não é esse conto de fadas, né? Não vai dar para juntar tudo, né, nesse cálculo. É um cálculo que o paciente perde sempre alguma coisa, mas ele vai perder para poder ganhar um pouco mais de tranquilidade e paz dentro dessa angústia. E é algo que na conta é difícil. É difícil você também abandonar e entender. Bom, meu pai talvez não fosse tudo isso. Minha mãe era só uma mulher que também estava fazendo o que podia. Não é aquela heroína, super heroína, mas foi a minha mãe, foi uma mulher que me deu aquilo que ela pôde, né? Dentro das condições dela. E o contrário também, né? De novo, voltando, ela também não é culpada de tudo, porque agora, muitas vezes, você já não tá na casa dela, você já não tá convivendo com ela, mas aquilo tudo reverbera. Então, é nesse sentido que se reverbera e que a gente vai entendendo a importância desse caminho inicial, é que a gente volta na nossa ideia da casa. A casa, enquanto primeira instância formadora, para que a gente possa ir entendendo a importância dos primeiros passos, das primeiras representações, de poder criar esse contorno. A gente falava hoje aqui, enquanto a gente tomava café, de criar esse contorno. Não é algo nem tão livre a ponto de ser uma negligência, né, da profissão, um abandono do paciente também. E também não é uma restrição. Não é prendê-lo, né? Não é segurá-lo aqui. Sim. O profissional, por exemplo, que quer vir aprender, não é ficar encontrando várias maneiras dele ficar aqui preso com vários cursos, com isso, com aquilo, não. É uma passagem para ele poder buscar o caminho dele. Claro. E esse é um ponto, assim, para a gente ir fechando, muito importante com relação à formação. Como a gente pensa a formação do analista aqui na casa de Marta e Freud? A gente pensa a formação do analista seguindo as bases daquilo que Freud nos coloca, que é bem claro. Um analista se forma pela sua análise pessoal. Então, não é um curso aqui em nenhum outro lugar que vai dar a autorização para que um profissional se intitule psicanalista e aí ele possa atender. Na verdade, é uma construção de supervisão clínica, de você ir conversando sobre seus casos, é um estudo constante, frequente, é a sua análise pessoal em dia. E a gente está aqui, enquanto casa, para apoiar Nesse percurso, né? Então, é com atendimento clínico, é com uma supervisão, é com aula. Essa é a ideia da casa, né? Que a gente possa transmitir a psicanálise de um jeito que a gente acredita, sem garantias, sem promessas, sem também um caminho de
um caminho marcado por anos, por semestre, por data, de então em tantos dias, em tantos meses você vai ser um psicanalista. Não, tem gente que com anos não se torna um psicanalista, porque não se trata disso, né? Sim. Então essa é a nossa ideia também daquilo que a gente chama formação na psicanálise, é pela via daquilo que é possível transmitir, é trocar. Sim. Bom, eu acho que a gente transmitiu aqui o que era possível hoje, né? Sempre falta. Sempre ficamos na falta, como em tudo, mas esse texto, né, encerrando aqui o texto do romance familiar, que eu acho que conversa muito com a casa de Marta e Freud, porque Marta e Freud é o início da família, né? E o romance familiar veio aqui só para dar um complemento sobre o que a gente veio conversar hoje. Então, fica aqui do texto, né? O quanto a gente aprende ali enquanto criança, o quanto a gente idealiza, o quanto a gente identifica, mas em algum momento a gente precisa se desprender disso, de ir para o mundo e de fazer as nossas próprias construções. E o quanto isso é difícil e doloroso, e que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, de contribuições, e que a psicanálise é uma ferramenta potente que pode nos ajudar nisso. É isso. Obrigada, Adriana. Obrigada, Bia. Gente, até a próxima.